Merda que aconteceu ali em Itaquera. Meu Deus do céu, como pode? Meu Deus do céu, o Corinthians consegue se complicar. Cara, de verdade, a verdade é que esse time é a cara do fracasso. É a cara do fracasso. É a cara do fracasso. O Corinthians teve, acho que, inúmeras oportunidades, acho que nos últimos, talvez nas últimas 10 rodadas, de ficar tranquilo. Aí consegue um resultado, se complica. Se complica, busca um resultado. Cara, era o mínimo, era o mínimo. O Corinthians precisava empatar com o Bahia em casa. Se o Corinthians empatasse hoje, o Bahia estava praticamente rebaixado. O Corinthians iria a 47 pontos. Já estava salvo do rebaixamento, começava talvez pensar em Sul-Americana, começava talvez pensar no planejamento para o ano que vem, se garantindo na Série A. Agora, meu Deus, que cara que esses jogadores vão entrar em campo contra o Vasco, fora de casa, depois de ter tomado tapa na cara do Bahia. Tapa na cara de Itaquera. É... Tô até atordoado aqui. A verdade é que assim, falando de forma um pouco até com a cabeça fria, se é que é possível do jogo, nós vimos uma estratégia que o Mano bolou. Claramente, o Mano bolou uma estratégia sem saber. Será que não tem ninguém do Corinthians que sabia que o Everaldo estava suspenso do Bahia? A verdade é que eu duvido que alguém pesquisou, que alguém estudou o jogo, porque os caras trataram o jogo como festivo. Ah, sexta-feira, amanhã tem eleição, tá suave. Quando ganhou do Grêmio, comemoraram como se já tivesse escapado do rebaixamento. Cara, de verdade, pra vestir essa camisa do Corinthians, o cara tem que entender que se for jogar bote, se for na peteca, o cara tem que honrar a camisa. Não importa. Os 90 minutos, os 100 minutos aí com os acréscimos, tem que martelar, tem que jogar em cima. Aí eu não tô nem falando de atacar. O Corinthians sempre ganhou tudo se defendendo. Mas é saber o que tá vestindo. Os caras fizeram um puta de um corpo mole quando tomaram 2 gols. Inadmissível isso, inadmissível. Inadmissível. Cara, tem alguns jogadores que eu defendo. Eu vou falar dos jogadores um a um. Cara, mas de verdade, é inadmissível a postura do Corinthians. É inadmissível você não ter um pouco de culhão de buscar o resultado dentro da sua própria casa contra um time que entrou na beira do precipício para jogar contra o Corinthians. Então o Mano ele fez uma estratégia para um time que tem um centroavante de referência, que é o artilheiro do Bahia, que é o Everaldo. E aí ele não sabia, será que ninguém sabia que o cara estava suspenso? Que o Rogério Ceni simplesmente povoou o meio-campo, encheu de meio-campo, ganhou do Corinthians ali no meio-campo. O Bahia ganhou o jogo no meio-campo. Nos primeiros minutos o Corinthians não estava ficando com a bola. Demorou para passar do meio-campo. E o Rogério Ceni colocou um meio-campo rápido. O Tassiano, que jogou de centroavante, ele é meia. Então ficou o Tassiano, o Cauli, que eu acho bom jogador. Sempre falo, cara, o Corinthians podia ir atrás desse cara, podia tentar ir atrás desse cara. O Gabriel. E os caras ficaram, cara, uma movimentação, não tinha posição. O Corinthians com 3 zagueiros ficou perdido, não entendeu nada. Não entendeu nada. Tomou 2 tapas na cara, com 15 minutos estava 2-0 pro Bahia, e os caras começaram aquela desconcentração, já era, sabe? Cara, visivelmente despreparado com cabeça. Eu acho que eu entendo que o Mano viu que estava 2-0, tentou mudar a estratégia, mas isso deixou o time um pouco mais nervoso ainda, né? Eu acho que, até como aconteceu contra o Grêmio, o Corinthians tomou 2-0, continuou com o mesmo time, conseguiu a virada. De repente estava numa noite que o Corinthians demorou para se encaixar, como vários outros jogos que a gente pode citar, e acabou dando sorte em outras ocasiões de não ter tomado gol, mas que depois poderia se encontrar. Com 15 minutos, com 20 minutos, ele já mudou todo o time. Tudo bem, o time não entrou bem, mas cara, você treinou 15 dias, sei lá, uma semana e meia e não tem convicção do que você fez? Não tem convicção do que você fez contra o Bahia, que você poderia melhorar o jogo com o que estava em campo? Aí você colocou o Wesley, que claramente entrou mal. O Wesley estava sem cabeça nenhuma. É um psicológico de frango. E aí o time caiu, o time ficou mais nervoso ainda depois da entrada do Wesley, não conseguiu construir nada. A gente fala do Yuri, beleza, o Yuri tá numa má fase do caramba, ele erra muitas vezes, mas cara, muitas vezes ele corre sozinho. Cara, o Wesley errou
todos os dribles que ele tentou, ele não acertou nada. Não acertou nada. O cara, ele não solta a bola, sabe? Eu acho que o Mano acertou em alguns momentos, quando a chegada dele, falou, vou utilizar os jogadores mais cascudos, porque os caras já passaram por momentos difíceis, sem ter a pressão, e não colocou os moleques. E hoje ele colocou os moleques realmente não tem cabeça pra suportar um momento desse, entendeu? Agora, assim, todo corintiano tem que, amanhã, antes de dormir, levanta da cama, né? Amanhã, quando você acordar, já dobra o seu joelho e agradece a Deus porque conseguiu, por um milagre, ganhar do Grêmio, né? Meu Deus, nós estaríamos com 41 pontos, entraria na zona com certeza essa rodada, possivelmente, é que o Bahia também está com 41, só que não ia sair nunca mais, porque agora, assim, eu tô muito puto, tô muito pé da vida, porque hoje realmente foi um jogo de rebaixado, é um jogo de rebaixado. O clima do estádio é um clima de rebaixamento, sabe? A forma que aconteceu, os protestos da torcida, é um clima de rebaixamento. E aí você... E a gente tem que agradecer porque conseguiu 3 pontos contra o Grêmio, que levou o Corinthians a 44, 45 não vai salvar esse ano, mas em tese estaria a 1 ponto de 45, só que pensando do resultado mais conservador, o Corinthians precisaria de uma vitória. E eu vou te falar, não vai ganhar do Vasco, não vai ganhar do Inter em casa, e aí tem que agradecer a Deus porque tem 44 e depende só de 3 pontos para salvar, que a última rodada é contra o Coxa, rebaixado. Aí eu vou falar, o último ato do Duílio, pelo amor de Deus, passa a arena pro nome do Coxa, passa a arena pro nome... fala assim, ó, vocês já estão rebaixados, ano que vem eu vou sustentar vocês na Série B, eu vou fazer uma filial, vou te dar esses jogadores aí, se bem que eles não vão aceitar, muitos deles, e vou falar assim, ó, eu sustento 1 ano de vocês na Série B, eu faço um contrato de sustentar o salário do seu time até vocês subirem de novo, para que eles abram as pernas lá e a gente fique na Série A. E nós conseguimos ficar na Série A. Porque, de verdade, se não fosse isso, estávamos lascados. Porque o Corinthians não vai ganhar do Vasco, não vai ganhar do Internacional. Não vai ganhar do Internacional. E aí, falando de jogador, aí é pro jogador. Cara, o Cássio, tem que falar, né? Claramente, assim, a zaga do Corinthians é aquilo lá, sejam bem-vindos, entrem, a casa é toda de vocês. Cara, não teve culpa em nenhum gol, mas também ele até defendeu algumas bolas, mas, cara, foi mal. Como o time todo tá mal, não tem como salvar, sei lá, nota 4. Cara, o Fagner visivelmente nervoso. Cara, visivelmente nervoso. Todo juiz da arbitragem brasileira, todo mundo sabe que é fraca. A arbitragem brasileira é fraca. Qualquer lance, os caras invertem lateral, os caras dão falta que não dá. E o Fagner toda hora fica esbravejando. Ai, não sei o que. Cara, eu ainda falei, no meio do primeiro tempo, eu falei, o Fagner vai ser expulso. Porque a gente sabe como que é. Não é uma nem 2 vezes que a gente já viu ele ser expulso em jogos importantes. Então, assim, eu não acho que ele tenha feito uma má partida até no segundo tempo observando, porque, assim, pra ser sincero, o primeiro tempo, o Corinthians não achou o Bahia, entendeu? Não é que foi um erro individual, cara, o Corinthians inteiro, o esquema não encaixou contra o jogo do Bahia, porque o Bahia veio com um time muito leve. Mas assim, fraco, assim, 3, o Fagner até melhorou um pouco, eu acho que, talvez hoje eu mude um pouco minha opinião, mas a minha opinião era que ele poderia até ficar mais um aninho, porque hoje em dia nós não temos laterais, só você ver a seleção brasileira, cada jogador horrível que tá na seleção. Mas, cara, mal, despreparado psicologicamente, como sempre, eu acho que ele nunca foi um cara preparado psicologicamente. Nós sabemos os pênaltis que ele perdeu e etc. Cara, o Veríssimo, ele não fez um bom jogo hoje, eu acho que eu elogio muito ele, eu acho que ele é um baita zagueiro, é um zagueiro de Europa, mas assim, você contagia, você joga com os caras que tem psicológico de frango, de pombinha, e você contagia, cara, um cara só não vai dar certo, entendeu? Então ele tava um pouco nervoso. Ele fez um grande jogo contra o Grêmio, mas hoje foi contagiado, como toda a equipe, nota 2. Acho que ninguém da defesa merece uma nota melhor, porque tomou 5 do Bahia, acho que tinha tomado 5 contra o Flamengo e hoje tomou 5 do Bahia. O Gil também, idem, 100% nervoso, enfim, 2, não tem nem o que falar. Cara, o Fábio Santos, eu vou dar nota pro Fábio Santos. O Fábio Santos, gente, ele é aquele cara que foi mandado embora e a empresa simplesmente falou para cumprir aviso.
Às vésperas do Ano Novo e do Natal. Pensa alguém que foi mandado embora no dia 1º de dezembro e a empresa falou para cumprir aviso até o dia 31 de dezembro. Com que ânimo que esse cara acorda? Com que ânimo que o cara vai trabalhar? É o Fábio Santos. O Fábio Santos já era, tá aposentado. Você vê, ele sai, tudo bem, não se indigna, não fala, não tem personalidade para falar, não, vou ficar. Enfim, cara, é o Fábio Santos, né? O Fábio Santos é o tio Chico. Que é, mais uma vez, pela falta de lateral. O Brasil não tem lateral, o Corinthians não tem lateral. Deram o Piton, porque eu não recebo nem um centavo do Piton. O Piton com certeza seria titular hoje. Tem feio. Se você escuta as pessoas do Vasco, falam que ele é o jogador mais regular do Vasco, apesar que também tá osso lá, mas, enfim, é o planejamento do Duílio. Né? E o Fábio Santos saiu para a entrada do Wesley, né? Que errou tudo. 0 pro Wesley, é -5 pro Wesley. Que moleque ruim, meu Deus do céu. Que moleque ruim, que moleque ruim. Ele até sabe driblar, mas ele não sabe jogar bola, ele não sabe praticar o futebol. Meu Deus do céu, que cara ruim. O Bidu é aquilo, né? O Bidu foi o melhor e o pior em campo. Ele erra um passe lá no ataque, aí ele volta e recupera a bola que ele deu pros caras. Ele erra um passe lá no ataque, volta e recupera a bola. O que dizer do jogador que joga um jogo? Eu até zoei os meus amigos no começo, antes do jogo, eu falei, o Bidu vai ser titular. O Bidu, ele faz um jogo lendário, que ele simplesmente coloca o Suárez no bolso, e depois faz um jogo de Wellington Saci. O Maicon tocando de lado, errar um passe na hora de acertar, de achar o cara, erra um passe. Eu acho que ele vinha jogando bem, um dos melhores jogadores aí nos últimos. Graças a ele a gente conseguiu alguns pontos. Por mim ficaria, mas cara, ele tá contagiado. Não sei também até que ponto ele tem um bom psicológico, identidade de derrotado, entendeu? Cara, o Juliano tá assado. O cara tá assado, não é possível que no Corinthians não tenha um hipoglós, porque o cara corre assado. Eu acho que ele vinha jogando bem até também, mas, cara, você olha pro Juliano, qual a esperança que você tem que ele vai decidir um jogo? Qual a esperança que o corintiano tem que o Juliano vai decidir uma partida? 0. A nota dele, 0. O Renato Augusto, coitado, tá jubilado. É um leão de circo que só anda na sombra e só bebe água. Um leão sem dente. Pô, fez o gol. Cara, mas erra muito, tá errando muito, sabe? Eu, sinceramente, vou na contramão, né? Muitas vezes, porque seria doído ver o Renato Augusto jogando em um... Porque ele vai jogar a Série A se ele sair do Corinthians. Jogar no Fluminense da vida, num Grêmio. Seria doído ver ele enfrentar o Corinthians. Mas, cara, tá sendo doído ver ele jogar pelo Corinthians também. E aí? Será que vale? Será que ele está sendo influenciado por um conjunto que não vinha bem, por uma falta de planejamento, pela falta de técnico? Que nós devemos ter um técnico agora, não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas nós tivemos um técnico só agora. Faz 5 jogos que nós temos um técnico. O cara, tô falando que é um técnico bom, mas é um técnico. Então não sei até que ponto também, como todos eles estão sendo influenciados. O Renato Augusto parece que foi o último suco da fruta contra o São Paulo. Depois parou de jogar, mas enfim... Não dá pra saber se sabe? Às vezes, eu acho que sim, que nesses momentos a gente acaba queimando jogadores que poderiam ser úteis. Assim, o Romero. O Romero é o Romero, cara. A gente agradece a ele pelo gol contra o Grêmio ou lamenta por ter ele no ataque? Horroroso. E aí nós temos a questão aqui do Yuri e do Rojas. Vou falar do Rojas primeiro. Cara, o Rojas, dá pra ver que ele tem qualidade. Dá pra ver que ele tem qualidade. Mas será que o Corinthians fez bem pra ele? Não sei se ele imaginava o que estava por vir. Não sei se ele imaginava o que era. Será que ele pesquisou? Por exemplo, se você recebe uma proposta de emprego e você sabe que a empresa que está te contratando tá um caos. É uma empresa grande, mas tá um caos. Né? Ninguém tá conseguindo performar. Você aceitaria? Pô, ele aceitou entrar nessa barca aí. Foram atrás dele. Eu acho ele bom jogador, eu acho que ele tem qualidade, mas ele não tá conseguindo performar. Ele não consegue jogar. Eu acho que claramente ele tá sendo influenciado por um time que não tá jogando bem, que não consegue entender as características dele pra escalar. Ele tem qualidade, mas ele tá muito nervoso. O cara entra 100% despreparado. Então, na minha opinião, nem tem que colocar mais pra jogar esse ano. Vai queimar o cara. Hoje colocou ele pros Leões, tava 3-1, né? E aí o cara errou 2 passes seguidos e
deu o quarto gol pro Bahia. Já era, cara. Cara, não tem que colocar ele mais pra jogar. Eu falei com uns amigos meus e eu falei, cara, o Rojas, ano que vem vai jogar bola. É um cara que jogou 28 anos da vida dele fora, assim, aqui no Sul-Americano. Dá pra ver que ele tem qualidade, dá pra ver que ele tem uma batida na bola, dá pra ver que ele. Mas o cara é nervoso, não, parece que ele não tá adaptado, porque futebol é futebol. Ele veio contra o Flamengo, fez gol no Flamengo no Maracanã, mas não tá adaptado pra pressão que é jogar no Corinthians, entendeu? Talvez lá ele errava um passe, no outro ele fazia o gol, tudo bem. Aqui o cara errou dois passes, tomou o gol. Acho que ele entra desconexo, precisa entender. E talvez, assim, não é um cara que eu descarto, mas com a reformulação pode ser que dê certo, mas, cara, é lamentar. Eu acho que eu não gosto de queimar o cara. O cara tem 14, 15 jogos pelo Corinthians, mas não tá bem. Não dá pra colocar o cara nesses últimos 3 jogos, cara. Vai colocar os leões o cara, entendeu? O Yuri é aquilo. Cara, eu gosto muito do Yuri. Eu acho que ele é bom jogador, né? Falando do Guedes, né? A gente sempre acaba, é inevitável fazer comparações. O Guedes, ele fez um péssimo 2022. Rusgas com o Vitor Pereira, pô, não sei se, tipo, se ele não tava feliz, aquela questão toda, que todo mundo fala, o Guedes sempre foi assim, ele era criticado, cara, eu lembro no jogo que ele perdeu um gol cara a cara na Vila, eu lembro contra o Santos também, que foi o último jogo do Silvinho, que ele deu, que ele pisou na bola, um lance horroroso, cara, errou um gol sem goleiro contra o Flamengo, gol do título, então ele tava muito mal ano passado, mas pelo embalo e etc, foi indo, chegou na final, passa um pouco despercebido. E o Yuri era o cara que trazia mais confiança ali no ano passado, pô, eu pelo menos, pô, achei uma baita contratação na época e se ninguém tivesse concordado, não teria feito a troca na época, enfim. E hoje o cara tá mal, o cara tinha uma época que ele tava tropeçando na bola, que a bola chegava, ele tropeçava, ele dominava de canela, no ataque a bola voltava pro campo de defesa. Mas agora acho que ele nem é isso que tá acontecendo, eu acho que realmente é que, cara, igual eu falo, o cara precisa de um substituto. Cara, todos os jogadores, todos os melhores jogadores, cara, até mesmo do Corinthians que já passaram, Renato Augusto já foi banco, o Jadson já foi banco, o Guerreiro já foi banco, o Sheik já foi banco. E o Yuri, que, cara, tem até qualidade, de repente, por muitos questionável perante esses caras, o cara não tem um reserva. O cara não tem um reserva. Pra que, às vezes não é nem pra pressionar, eu acho que é importante você ter uma competição natural. O Tite falava muito disso, mas a gente não tem um reserva pra que ele possa, por exemplo, mano, o cara tá mal, fica um pouco esquecido. Cara, eu lembro do Luciano do São Paulo, né, o pé de rato, lá do São Paulo em 2015, tinha uma época que ele assumiu a titularidade e o Wagner Love ficou de lado. Esqueceram do Wagner Love por um tempo, porque ele tava muito mal, tava tipo o Yuri Alberto agora. E aí ele ficou praticamente um turno esquecido no Corinthians em 2015. Quando ele voltou pro segundo turno, ele voltou outro cara. Então isso é natural, faz parte para um jogador, faz parte você ter um reserva. E o nosso grande amigo do Willian, que eu vou falar dele daqui a pouco, ele simplesmente não teve a capacidade de formar um elenco. E nós temos o Felipe Augusto. Nós temos o Felipe Augusto vestindo a camisa do Corinthians e sendo um reserva imediato. Que eu não sei se eu choro ou eu morro do coração quando eu vejo o Felipe Augusto entrar em campo, meu Deus do céu. O cara não para em pé. Vamos colocar ele porque ele é alto, ele é trombador, ele é bom cabeceador, ele nunca cabeceou uma bola no Corinthians. Ele não ganha uma pelo alto. Então o que a gente pode falar disso? O que a gente pode falar desse planejamento, entendeu? Cara, faz parte você ter reserva. Cara, você não desgasta o jogador. Você pode ter o Renato Augusto, você pode ter um cara... Olha o Fluminense, você pode ter um cara mais velho no elenco, você pode ter o Renato Augusto, pode. Pô, tem uma reserva pro cara. O cara tá mal, pô, fica 3, 4 jogos, sabe? Aí você tem que usar o cara. Agora eles não tem outro. Você tem que usar o cara primeiro porque ele é o que não machuca o Yuri, né? E o Duílio é aquilo, eu acho que ele não começou mal o mandato, eu acho que teve algumas ideias boas de, pô, financeira, vamos segurar, começou a contratar só no meio do ano, foi indo com o Silvinho do jeito que dava, mas ele entregou 2023 na mão de estagiários, de caras que, porventura, em algum momento poderiam comandar o Corinthians, mas hoje não. O Lázaro não tem capacidade e o outro era aposentado, entendeu? Infelizmente o Lucha era um aposentado que foi na tentativa e erro.
Ah, quando se perder o próximo jogo, ele vai ser demitido. Cara, você chega nesse nível, manda o cara embora. Não tem convicção, não tem culhão, não tem capacidade de mandar o cara embora. É que é sempre com medo. Cara, o Duílio sempre comandou o Corinthians com medo, entendeu? Infelizmente, isso não pode acontecer. Infelizmente, você tem que ter planejamento. Essa é a verdade. Você tem que ter planejamento. E amanhã vai ter eleição. Hoje, né? Já passou da meia-noite, quando eu gravei esse vídeo. Vai ter eleição. A Gaviões não vai aceitar o resultado da renovação e transparência. Em hipótese nenhuma. Os caras vão estar lá, os caras vão protestar. E aí é um recado pro senhor Duílio. Passa a arena pro nome do Coritiba pro Corinthians não ser rebaixado. Porque não vai ganhar do Vasco. Não vai ganhar do Internacional. Então vocês pegam o Rony, falam, ó, poxa, você quer um camisa 5 marcador? Toma aqui, ó, pra jogar a Série B. Ah, você quer um atacante? Eu tenho o Felipe Augusto, o que não domina uma bola. Toma aqui, joga a Série B com ele, eles não vão querer. Mas, pô, tem o Mosquito. O Mosquito é um cara interessante pra você oferecer, entendeu? O Mosquito ou o Bidu. Que tal você, no Coritiba, ter um lateral como o Bidu? O Bidu fez uma ótima Série B pelo Cruzeiro, não é não? Então, pra eles foi vantajoso, maravilhoso, né? Mas, cara, faça isso. Não permita que o Corinthians caia, né? Não permita que o Corinthians caia. Vai quitar a arena? Kit, faça isso. Vai ser maravilhoso pro Corinthians. Quem sabe um dia você será lembrado. Apesar de que não tem mérito nenhum seu. Mas não permita que o Corinthians caia esse ano. Porque o clima de cemitério hoje no estádio, o clima da torcida foi um clima de rebaixamento. Nós chegamos ao final do ano com isso. Tendo jogado contra a América em casa, Bahia agora em casa. Cara, empatamos quase um turno que se joga em casa, que um turno tem 19 jogos, o Corinthians empatou mais de um turno em casa, de jogos em casa. Porque você joga 9 jogos em casa e 10 fora, e no segundo turno você joga 10 jogos em casa e 9 fora. O Corinthians tem mais empates, mais de que 10 empates, cara. Pelo amor de Deus. Só em casa eu acho que são 10 empates. E, cara, é isso. É Corinthians até o fim, não tem jeito. Mas é lamentável. É lamentável você chegar no... cara, eu vi o Corinthians ganhar tudo. Eu queria não ser esse cara, tá ligado? De falar isso. Mas é verdade, eu vi o Corinthians ganhar todos os títulos que um time brasileiro pode ganhar. E essa é a pior fase que eu vejo do Corinthians. E o Corinthians tem condição de sair. O triste é saber que você tem um time que tem potencial. Cara, se é o Santos. Se é o Santos, que os caras estão quebrados e não tem de onde tirar. Cara, o Corinthians faturou 1 bilhão. Tem uma torcida que, cara, tava cantando com 4-1 na lomba. E nós estamos numa situação como essa. Entendeu? Isso que é triste, saber que nós poderíamos estar sobrando no Brasil por toda a mídia, por toda a vitrine que o Corinthians tem, mas nós não temos capacidade de lapidar um jogador, nós simplesmente derretemos o nosso elenco no meio da temporada. Cara, o Duílio, ele não teve, eu vou terminar o vídeo assim, o Duílio não teve a capacidade de segurar o Roger Guedes por um jogo. Um jogo. Ele não segurou o Roger Guedes por um jogo. Não tô falando pra ficar até o final do ano. Ele simplesmente perdeu o melhor jogador do time às vésperas de um confronto contra o São Paulo. E viu o rival se reposicionar ali no mercado e aconteceu o que aconteceu, né? E é isso. Vai Corinthians. Na fase boa, na fase ruim. É nóis.